Novas imagens que vocês já vão ver mostram mais destruição provocada por mísseis iranianos em pelo menos 2 bases aéreas de Israel. Os estragos que Israel tenta até hoje esconder são maiores do que se imaginava. Por outro lado, Macron defendeu impor um embargo de armas a Israel, mostrando uma rachadura no Ocidente sobre como se relacionar com o Estado judeu em momento de crise no Oriente Médio. Estas são algumas das notícias que você vai ver em detalhes sobre o que está acontecendo no Oriente Médio agora. Fique até o final e deixe o seu comentário. O serviço de publicação de imagens feitas por satélite Maxar revelou novas fotografias dos estragos provocados pelo ataque massivo de mísseis do Irã em 1º de outubro. Uma coisa curiosa é que as imagens não só revelam os danos na base aérea de Nevatim, mas também na de Ovda, base aérea que pouca gente sabia que também tinha sido alvo da ação iraniana. De fato, as fotos reveladas são de baixa qualidade, principalmente quando falamos de imagens publicadas pela Maxar, que se esmera em exibir imagens bem mais detalhadas. A primeira coisa que percebemos é que as áreas atingidas pelos mísseis são exatamente estruturas da base, o que mostra a elevada precisão dos mísseis iranianos. Os projéteis que caíram no deserto foram, na verdade, fragmentos de mísseis abatidos, o que não é o caso do que vemos nestas imagens, que mostram manchas negras de grande tamanho, características de explosões de mísseis que não foram abatidos em voo. Ao ver as imagens que propositadamente foram publicadas de forma pouco detalhada, a hipótese de que o Irã realmente destruiu aeronaves israelenses fica ainda maior. Uma outra fotografia da base aérea de Nevatim foi revelada pelo serviço de imagens de satélite Planet Labs. Só que a imagem mostra a base a partir de um ângulo muito alto, quase não dando para ver nada. Mesmo assim, o serviço afirma que pelo menos 32 mísseis caíram sobre o território da base aérea. Mas só por esta imagem não podemos dizer ao certo o que foi atingido. O que mais impressiona no caso das imagens da Maxar e da Planet Labs não é o fato de os mísseis iranianos atingirem as bases aéreas. Isso já tinha ficado claro com os vídeos dos mísseis caindo inteiros. O que chama a atenção é a intencional queda da qualidade das imagens, dando a entender que ambos os serviços estão escondendo os detalhes dos estragos provocados pelos mísseis do Irã. Mesmo assim, os serviços já não escondem que os estragos foram muito maiores do que Israel disse. Mas o que importa é que o conflito continua e tanto Hezbollah quanto Israel não cessam seu fogo, aumentando o risco de uma guerra ainda maior. Há suspeitas de que, por enquanto, os israelenses querem fazer com o Hezbollah o que fizeram com o Hamas, ou seja, atacar massivamente a estrutura do grupo no sul do Líbano, para só depois lançar uma ofensiva terrestre de grande porte. Atualmente, os israelenses parecem estar escolhendo a dedo os bairros que bombardeiam no Líbano. Eles são preferencialmente muçulmanos e não cristãos. Israel estaria tendo cautela para não despertar o descontentamento de outros grupos libaneses não ligados ao Hezbollah. Só que a continuação do conflito parece ser ruim, principalmente para os europeus. Estes que, pelo menos nas palavras, condenam Israel, dizem não querer uma repetição do que acontece na faixa de Gaza, no território do Líbano. Recentemente, o presidente francês Emmanuel Macron defendeu a ideia de se impor um embargo de armas a Israel para impedir o país de continuar sua campanha militar. Isso porque Israel, apesar de sua não pequena indústria de defesa, é em muito dependente da importação de armas e munições oriundas dos Estados Unidos e também da Europa. Em viagem a Israel, o senador republicano norte-americano Lindsey Graham se encontrou pessoalmente com Benjamin Netanyahu para reforçar seu apoio a Israel e recordar as vítimas do ataque promovido pelo Hamas e outros grupos em Israel em 7 de outubro no ano passado. Ele teve uma mensagem especial para os franceses,
depois da ideia de Macron. The reason people were killed on October 7th was they were Jewish. We've seen this movie before. We don't want to see any more of those movies. Living in their own homeland. You said something that really struck me. No one should be a refugee in their own country. They're going back to the north, folks. They're going back to these kibbutzes. Whatever it takes to get your people back in their homes, you do. To my friends in France, you got this ass backwards. You should be doubling down on helping Israel because the people that want to destroy Israel also want to destroy the French people. I get that. He gets that. You're fighting our fight. Diferentemente do que falou o senador norte-americano, muitos líderes europeus ponderam mais suas palavras de apoio a Israel, ou escolhem, pelo menos em palavras, apoiar os palestinos e pedir um fim das hostilidades no Líbano. As relações históricas entre a França e o Líbano são o suficiente para Macron pedir o fim das hostilidades. O conflito é uma oportunidade para Paris demonstrar que, por vezes, luta em favor dos interesses de suas ex-colônias, como o Líbano. É uma forma de Macron se expor como um líder de meio termo que ora defende os valores da civilização ocidental, ora apoia os Estados Unidos, ora estaria disposto a ouvir povos e nações que são considerados oprimidos pelo sistema. Ou seja, uma forma de Macron se demonstrar como uma alternativa no cenário geopolítico. Outra razão para isso é que em 7 de outubro de 2024, milhares de cidadãos em diferentes cidades na Europa, Estados Unidos e outras partes do mundo fizeram parte de protestos e cerimônias solenes, alguns dos atos a favor de Israel, em especial em memória dos mortos de 7 de outubro, outros a favor dos palestinos e libaneses. Os atos mostram o quanto a população do mundo ocidental está dividida sobre o tema, o que gera também divisões nas opiniões de seus líderes sobre o tema. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho. E também não deixe de escrever o seu comentário. Até mais, pessoal. Muito obrigado.